No programa de hoje, a pergunta que não quer calar: onde esse mundão vai parar? A gente vai morrer! Ódio, guerra, indiferença e muito mais. Tudo muito bem explicado por ele, ó filósofo que divide opiniões e une orientações. De repente dá pra funcionar um país desse jeito. Será? Professor Luiz Felipe Pondé. Ó, aqui, ó, o Pondé com o seu livro lançando agora. Já saiu, né? Já. Não é pré-venda, já tá à venda. Não, ó, já tá à venda. Já tá, ó, aqui, ó. Um livro show de bola. Aqui, ó. Onde que eu mostro aqui? É o Agente Provocador. Já tá à venda, já tem na Amazon, é só você colocar lá. O Agente Provocador. Que eu achei muito interessante porque é como se fosse uma entrevista. É uma entrevista. É uma entrevista, né? Você com o Taquari, que escreveu um livro também, né? Ele também é escritor, ele é jornalista. Ele é colega da TV Cultura. Boa. A gente se conheceu lá. Porra, que bacana. E muito interessante. A gente ficou um ano conversando para fazer esse livro. Eu acho muito legal. Entrevista. Porque é baseado em tudo aqui, é muito atual, né? É tudo atual em cima das discussões que a gente tem hoje em dia, aquelas brigas de família, briga não sei o que, esquerda, direita, você é melancia, polarização, você é da esquerda, você é de direita e tal, e é muito bacana, muito legal mesmo. É uma linguagem oral, né? Depois ele transcreveu, eu li também, fiz revisão, mas é um livro de fácil leitura. E ele escreve fácil e gostoso. Inclusive, eu queria até parar de fazer o programa só para ficar lendo, mas lê a página legal. 37. Muito legal. Qual que é? Pois não. Eu quero saber o que é o Agente Provocador, que a gente não deu uma folhada, e que você mexe com qual tipo de hipocrisia, porque hoje a gente tem várias, né? O cara que quer ter razão na era da pós-verdade. Você toca nesse assunto? Então, a gente toca nesse tipo de assunto, sim. Assim, o título, o Agente Provocador, é porque o Taquari, ele sempre me chamou de Agente Provocador. Essa é uma expressão que tem uma origem, digamos assim, um berço, né? É uma expressão que vem da França e era usado lá nos anos 60, 70, para o sujeito que era agente soviético. Tá. Né? O que não significa que eu seja agente bom, vai saber. Hoje em dia a gente tem que deixar tudo claro. Claro. Que é o agente soviético que estava lá na Europa Ocidental, difundindo as ideias soviéticas, provocando discussão, criando problema, causando, como se fala hoje. E aí ele sempre me chamou de agente provocador, então ele deu o título do livro. O livro a gente passa por questões de comportamento, de consumo, a gente passa por questões sobre, por exemplo, como é difícil no ambiente do pensamento público, incluindo o jornalismo, você não ser de esquerda. Certo? Que há uma patrulha ideológica muito grande e que isso faz com que muitas vezes a discussão seja pobre, a informação seja pobre, excessivamente enviesada. Como isso já vem da própria faculdade, que é um ambiente que eu conheço bem, porque vem mesmo, né? Esse viés já vem dos próprios cursos de comunicação. Professores, né? E uma situação em que se você não, digamos assim, não dança conforme essa música, você é aluno ou você é professor, você fica mal, né? Sim. Você falar pertencimento também, né? Você não faz parte da turma. Fora da turma. Você não, assim, inclusive quando você fala de estrito senso, né? Mestrado, doutorado, você pode não conseguir fazer o projeto que você quer. Se você não dançar conforme a música, né? Sim, sim. Mas a gente também fala de literatura, né? A gente fala de literatura russa. Dostoiévski aqui, né? Onde eu tô tem que fala de religião, né? de Deus, né? Isso mesmo. Falamos de religião, falamos de Deus. Falamos do Brasil, né? Falamos daquela ideia de que se a imprensa não é de oposição, ela é um armazém de secos e molhados. Né? Uma ideia... Na verdade, pelo que eu vi aqui, pelo que eu folhei, né? Ele fala sobre tudo isso que a gente está discutindo hoje em dia. Né? Essa é a intenção. Toda a discussão. Essa foi a intenção. O Taquari conversou comigo final de 23, começo de 24,
fez uma proposta, olha, queria te entrevistar, porque uma série de tópicos que a gente discute, inclusive no Jornal da Cultura, na coluna da Folha, em todos os lugares que eu vou, e fazer uma entrevista longa. Isso durou um ano, né? Foi um ano de conversa, assim, basicamente mensal, e depois vamos transformar no livro. Eu topei o projeto. Então, ele fez as perguntas e eu fiz as respostas. Entendi. E, pô, você é um cara que manda muito bem, mas ele escreve muito bem também, né? Ele escreve claro, escreve gostoso. É jornalista. Ó, tá aqui, ó. Pode comprar para você. Formação. Para depois você poder discutir aí. Que a turma gosta de discutir, né? Isso faz parte do ser humano, né? Tentar ser o melhor a gente deve ter descoberto isso na pré-história, né? Ficava lá ao redor do fogo, batendo boca, fazendo bullying, né? Contando mentira. E até hoje é assim. Tá no nosso DNA. Tá, a vida fica mais divertida assim. Exatamente. Né? Que é o que que eu estava discutindo hoje, né? Porque todo mundo quer o Bauman que falava isso, né? Que fala que a única certeza hoje em dia que a gente tem que ter é a incerteza das coisas. Sim. Então as pessoas agora estão com o Trump. O Trump fez isso, e agora o que vai acontecer aqui? É a incerteza das coisas que a gente tem o mundo está vivendo assim, né? Então, se você vai para a filosofia antiga, né? Bom, a filosofia já nasceu na Grécia, como todo mundo sabe, mas tinha uma escola específica que foi batizada de ceticismo, né? Uma expressão que todo mundo conhece, que significa na origem você examinar o mundo, as teorias, e essa escola, o resultado que ela traz é a ideia de que quando você aumenta o repertório e compara versões de teorias, você sempre encontra incerteza. Né? Então, se você transfere para hoje, quando você tem um monte de informação boa, ruim, um monte de comentário, alguns absurdos, às vezes outros nem tanto, pode produzir incerteza mesmo, insegurança, dúvida constante. Daí chegar na pós-verdade, que se falava alguns anos atrás, né? Como expressão, quer dizer, e aí, mas o que acontece também nesse universo é que a incerteza, o Bauman bem sabia disso, a incerteza é meio insuportável, né? Claro. Ninguém consegue conviver. O cérebro o tempo todo não rola. Você quer descobrir. E o líder político, ele usa muito essa ferramenta, né? Da incerteza, do medo, porque daí você vai confiar nele, né? Que vai supostamente resolver o problema. Você precisa delegar o seu boleto, né? Quem vai te salvar numa guerra. Né? É isso mesmo. E nisso daí, no mundo de redes sociais como o nosso, a tendência é o populismo aumentar, né? Você fica, aumenta, porque vira tudo lacração. Então o cara começa a lacrar, e aí ao mesmo tempo ele está observando as pesquisas, certo. Se a aceitação dele está baixando, se está subindo, e se ela está subindo e está identificado com uma efeméride específica, algo que está acontecendo, como a história do Trump, da tarifa, se está subindo, então eu vou aumentar nesse caminho, que exploda tudo. Exatamente. Porque no final do dia você quer ganhar a eleição. É isso aí. O objetivo é se manter no poder. Se manter no poder. Por que você falou em lacração, por que as pessoas hoje em dia elas estão acostumadas, e talvez seja por isso, só pelo fato de lacrar por lacrar, a se doer pelo outro? Eu vi um amigo comediante esses dias aí, ele fez uma piada com um cara preto na plateia, o cara ficou de boa e a moça branca foi lá se doer pelo cara. A gente vê o Léo Lins, a mesma coisa, né, que foi condenado aí. Ele faz piada com pessoas com deficiência, e muitas dessas pessoas estão no show porque encontram nas piadas dele um alívio para aquela dor. Isso ele fala e as próprias pessoas falam. E às vezes a pessoa que não tem uma deficiência, ou a pessoa não é preta, ela acaba se doendo pelo outro, e isso por conta de piada. Por que as pessoas tomam essa postura até no momento que dizem, você não tem lugar de fala, e elas não têm, mas para proteger elas têm? Por que é a lacração pela lacração, ou tem alguma questão filosófica por trás disso? Nesse caso específico, inclusive de uma menina branca se condoer com a piada que é feito com um rapaz negro que está na plateia,
a gente já sabe, por exemplo, que o próprio vocabulário desse assunto hoje ele já é perigoso, né? Tanto que é muito comum a gente simplesmente evitar usar determinadas palavras. Mas eu acho não, é bastante claro que quando alguém faz isso, é uma prova de pureza ideológica. Eu sou puro, eu me condoo. Sinaliza a virtude. Exatamente isso. E nesse caso que tem a ver com raça, muitas pessoas que são brancas saltam na frente para querer provar, olha, eu não sou racista, tá? Sim. Eu tenho consciência, eu sou legal. Então o que acontece é que digamos assim, a moral pública sempre foi muito alimentada por formas de hipocrisia, farisaísmo, como falava Cristo no Evangelho. Quer dizer, essa tendência de você ficar, como se fala em relação ao período de Cristo, que eu lembrei por acaso, parece que eu estou pregando, né? Mas não estou pregando. Bonito. Daqui a pouco vamos falar que o Pondé é pastor, Sim. né? Então, assim, o tipo de gente que ficava na esquina em Jerusalém rezando para que todo mundo visse Pra aparecer, que ele estava rezando, que portanto ele estava em dia com a lei, portanto ele estava em dia com os sacerdotes, e quando você devia rezar, então, em casa. Não precisa ficar mostrando. Sim, mas é o que você chamou de sinalizar a virtude. Então, em várias áreas isso acontece hoje. Sim, né? tudo. E para você, de repente, inclusive, mostrar que você está em dia com todas as teorias progressistas, que não há o que desconfiar de você, quando, na verdade, no mundo do politicamente correto, e o politicamente correto que é esse assunto, o politicamente correto é uma espécie de farisaísmo. É uma espécie de hipocrisia organizada. Mas no mundo do politicamente correto, a paranoia corre solta. Porque qualquer pessoa, de repente, pode acusar você de alguma coisa que você falou há 50 anos atrás, Mas uma frase. Isso é meio criar uma cobra, né? Porque a partir do momento que você faz isso, uma hora que você foge uma vírgula daquela cartilha, todos os dedos vão contra você ali. Claro, porque o politicamente correto é uma forma de totalitarismo em relação ao pensamento, à linguagem, e se transforma, na realidade, numa arma de mercado, numa arma de destruir carreira, de ocupar espaço, de dificultar a circulação de certas pessoas, né? E claro que falta de educação está em todo lugar, né? Sim. Então, mas o totalitarismo está nas duas vertentes, né? O totalitarismo está dos dois lados. A esquerda e direita? Com certeza. É que a gente está acostumado a pensar, por exemplo, quando a gente fala em totalitarismo, a gente pensa no fascismo, no Mussolini, tudo para o Estado, tudo dentro do Estado, nada com o Estado. Da onde vem a ideia de totalitarismo mesmo. O que eu estava dizendo é que, assim, o politicamente correto, enquanto tal, é uma teoria que tende a produzir cerceamento do pensamento, seja na imprensa, na mídia, seja na sala de aula, porque inclusive as pessoas ficam com medo. Isso. Por exemplo, você, um aluno, você está discutindo uma coisa, não fala nem o professor. É uma censura. É uma censura. É uma censura sutil. E que hoje já virou juridicamente correto. Sim. Você pode ser processado. Então, exatamente. Então, mas aí, que você fala no livro, que é o cala-boca jurídico. Sim. Tem essa censura que é sutil. Você fala, opa, eu não vou falar isso porque eu não sei se eu Aí vou... vira autocensura. Então, tem essa censura que a gente está vivendo e tem também o cala-boca jurídico que o cara vem lá e fala, ó, eu quero o X porque você me falou e processa, isso. E processa. Né? Isso. No Brasil isso é um mercado. É uma indústria cada vez maior. É. E é muito sério, porque muitas vezes esse cala-boca jurídico, ele funciona, não é nem no sentido de chegar ao processo final, mas no sentido, isso funciona muito com jornalista, inclusive, isso funciona no sentido do cara ter que contratar um advogado, que será caro, certo? Então ele já toma porrada. Sim. Ou seja, a intenção é ferir o sujeito no bolso, né? Como você falava há pouco, assédio dos jurídico, carros, né? como que bate no bolso. Então é bater no bolso para a figura pensar, olha, se fizer de novo, vai gastar essa grana de novo. louco, isso funciona maravilhosamente bem, porque quem é que tem dinheiro sobrando? E dá São o as recado. 4 pessoas. E dá o recado para quem também se comunica daquela forma. Pensar e repetir o mesmo tipo de pensamento. Pendurar a cabeça em praça pública. Então, mas aí, eu acho que a primeira atitude da ditadura é censurar a imprensa. Ah, sim. Né? É a primeira... Sempre.
é a primeira, né? Sempre. A primeira é censurar os veículos, né? Você tem que censurar a imprensa, censurar quem trabalha com a palavra pública. Isso. Né? Que é o que está sofrendo hoje em dia. Você sofre isso? Se eu sofro esse tipo de censura? Não, se você sofre... Porque você é um cara que você fala... Chuta o balde. Aqui ele chuta o balde, que é a tua opinião, né? Isso aqui, esse livro inteiro é uma entrevista, é a sua opinião. Eu sempre escrevo o que eu penso, né? E é claro que eu já corri todo tipo de risco. Até hoje eu sobrevivi, né? Mas, assim, por exemplo, eu muito dificilmente, seja no programa Linhas Cruzadas TV Cultura, seja na coluna da Folha, ou quando eu venho a eventos como esse de vocês, o programa aqui, eu sempre tomo cuidado no uso de palavras. Eu aprendi. Né? A gente sabe que tem determinados termos que você simplesmente não deve falar. Porque mesmo que você fale no contexto X, facilmente com os cortes hoje em dia, aquilo pode virar menos X. Né? Então, sofro, como muitos colegas, no sentido de ter que tomar cuidado com a forma como você escreve. E eu percebi... ao longo desses, sei lá, 17, 16 anos quando eu comecei na Folha, sistematicamente na Ilustrada, eu percebi a piora do ambiente. A piora nesse sentido aí. Há 15 anos atrás, a circulação da ideia era mais solta. Sim, no ambiente hoje, pessoal. Então, você não estava falando não. Eu estou falando no mundo do trabalho. No mundo da imprensa, da mídia. Mas você não piorou a redação. Piorou muito. Então, mas você não... Eu acho que teve um momento que a gente teve liberdade ampla, foi quando caiu o muro. O muro de Berlim, ele representou aquele momento, todo mundo discutia qualquer coisa. Sim. Você podia discutir qualquer negócio, não tinha censura, não tinha nada. Era um mundo que a gente falou, nossa, vai ser muito bom esse mundo. Na virada do 80 era o Steve Wonder 90. Tocando Black and Ivory, que eram as teclas do piano, e falou, acabou o racismo. Agora vai. Nossa, o mundo vai ser bom. A gente, a evolução do ser humano, nós estamos evoluindo. O que a gente descobriu agora? Tá pior do que era. Meteram um muro na Mas será que tá não pior? Não é. O ser humano não evolui, cara. Nesse sentido aí, quando eu digo, é claro que o que eu estou falando não é um enunciado científico, porque não dá para testar nem sim, nem que não, né? Mas quando você olha ao longo da história, a gente resolve uns problemas aqui, estoura outros lá, a gente repete determinados erros, né? E a prova de que isso continua assim é porque a gente continua precisando de advogado. Não, mas então, você não acha... Um bom advogado. Cada vez mais, né? Ô Pondé, mas você não acha que também a perspectiva que a gente tinha era do mundo ser muito melhor? Sim. Quem viveu aquilo naquela época achou isso. Sim. Né? Hoje em dia, a gente vê que está voltando Guerra Fria, está voltando... Guerra. Está voltando guerra mesmo. Né? Voltando guerra. Gastando mais dinheiro com armamento na Europa, investindo em armamento. É claro que assim, você teve depois da Segunda Guerra os chamados 30 anos gloriosos, né? Que é o período em que a Europa Ocidental enriqueceu, inclusive com dinheiro americano, porque os americanos tinham um impasse. O impasse era como impedir que a Europa Ocidental bascule do lado soviético. Porque a maior parte dos intelectuais, jornalistas, na França, por exemplo, a gente conta nos dedos quem não, era de esquerda. Era de esquerda, entendia, inclusive a população sofreu muito, então tinha aquele discurso que o socialismo soviético cuida das pessoas. Então, a Europa Ocidental, com dinheiro americano, teve que produzir riqueza e bem-estar social para barrar o risco soviético. Isso deu numa Europa rica, com garantias sociais importantes. Que é mais ou menos o que o Trump está fazendo, não é? Eu vou fazer um break agora, o papo está muito bom. Eu indico para vocês, uma leitura bacana, gostosa. O cara escreve muito bem, viu? Top. O cara escreve muito bem. Tá aqui, o Pondé e o Taquari é uma entrevista aqui que você pode... E um livrinho sempre é bom. A política é um bordel, sempre foi e sempre será. Na verdade, é pior. O bordel é mais honesto.
o sujeito paga e tem um serviço. Tem prazer. É isso aí. Eu falando. É isso aí. Vou fazer o break rapidinho, a gente volta já nas redes. Bordel, a gente se diverte. Perguntas? Professor, já que a gente está falando do politicamente correto... Tá no ar. É que só sai pra rádio. É sem tirar. Aqui não para. Não para, é um inferno, é uma exploração. É uma exploração. Tá falando de bordel, né? Vai bordel, a gente tá falando de bordel. A gente tá falando 5 plataformas. Tá falando do politicamente correto e da forma da pessoa. E tem também, eu queria a tua perspectiva, se talvez é a pior forma de totalitarismo, porque, por exemplo, se o Zuckerman escreve alguma coisa, eu falo, você quis dizer isso aqui. Eu tenho a certeza do que ele pensou e eu já incorro ele no crime. Aí ele fala, não, mas eu não falei isso. Eu chego e falo, você quis falar. Você quis dizer isso aqui. Então, eu passo por cima do que ele falou, eu vejo a intenção dele, a motivação, e isso eu já junto para poder condená-lo. Isso já teve em algum momento na história? Olha, teve, enquanto você falava, eu lembrava que teve uma experiência na Europa parecida com isso e antiga, que foi a Inquisição. Por que eu digo que a Inquisição é parecida com isso? Porque a Inquisição, quando se tratava de autores como uma autora chamada Marguerite Porret, que foi queimada na fogueira em 1º de junho de 1310 em Paris, quando você fala do dominicano Mestre Eckhart, que foi condenado, mas morreu antes, em 1328, a condenação saiu em 1329, e outros exemplos, mas eu estou lembrando desses exemplos aqui. A Inquisição, com seus especialistas, né, eles analisavam frases de livros para dizer que aquela frase era herética, entende? Então é parecido com isso. Tirava do contexto, muitas vezes, e analisava aqueles enunciados, aquelas proposições, como se falava, proposições, e daí se constituía, então, um conjunto de proposições que foram escritas por essas pessoas e que não deviam ser repetidos. No caso do Mestre Eckhart, por exemplo, que pregou durante muito tempo na Catedral de Estrasburgo, que hoje é França, mas já foi Alemanha, já foi França, né? A Alsácia e Lorena, a catedral está lá até hoje. Ele foi, uma das condenações que foi feita a ele, é que ele pregava temas complexos para pessoas que não entendiam. E que não se podia fazer isso. Ele falava língua vernácula, e não só latim, para o público na igreja, entende? Então, isso foi uma acusação feita a ele. Você não pode discutir coisas complexas para pessoas comuns, porque elas não entendem. E aí elas vão entender errado. Você só deve discutir isso entre especialistas. Essa é uma discussão, por exemplo, que você tem no debate na universidade. Se você está na universidade e vai para a imprensa, você é acusado de estar fazendo isso. Que você está discutindo temas que são muito complexos num ambiente em que a recepção não é especializada. Agora, é claro que toda forma de violência política do Estado é sempre violenta, né? Você pode matar e tal. Agora, esse tipo, é claro que hoje existe numa gama muito maior do que havia lá, né? E muito mais gente pode ser pega, sem dúvida nenhuma. E é muito mais precisa. Mas quando você tem, por exemplo, um juiz, né? Por exemplo, analisando frases que você gravou ou que você escreveu, a gente está vivendo censura mesmo. É que a censura, ela está sempre a serviço de um bem que a justifica. Então, mas é uma censura moderna. Totalmente. Porque ela não é clara. Não é que não é clara. As pessoas que não têm voz pública não estão nem sentindo nada de censura. Não sabe, acho que não existe. Não estão sentindo. Falam, mas a vida tá boa, a vida tá normal, não tem nada censura. Mas a pessoa que tem opinião, que tem lá, ele tem um pé. Quem trabalha com opinião tem que ficar com cuidado. Agora, por exemplo, outra coisa que eu não consigo entender, que é esse antissemitismo que a gente tem agora, que é meio político. Meio não, né? Ele virou totalmente político. Esse atual. Sim. Estou falando do histórico. Do histórico. Atávico. Isso, do histórico. Porque hoje em dia você não consegue entender. Eu, por exemplo, quando eu estudava, eu era canhoteiro,
como todo bom estudante, do Grêmio estudantil. Saia na rua, tal, não sei o quê. E você tem o livrinho. A canhota, ela tem o livrinho. Ela tem a cartilha que você tem que concordar com aquela do primeiro ao fim. Você tem que provar que o tempo isso, inteiro tem que provar. E a gente vê isso hoje, que isso hoje está muito mais ligado às escolas, às universidades, do que ao próprio povão. Sim. Porque como é que isso entrou na universidade e tá meio que tá indo também para o antissemitismo? Então, isso o antissemitismo de hoje, ele está muito ligado à pauta de esquerda. Isso. Né? Isso que você estava descrevendo. Que é o progressista que eles chamam agora. Agora está na moda falar progressista. Que eles mudaram já de comunista para socialista, agora é progressista. Agora é progressista. É mais chique, progressista. Ordem intelectual. Você está evidentemente a favor do bem. E progresso. Ordem e progresso. É uma espécie de esquerda positivista, ordem e progresso. E é o homem que evolui. É o homem que evolui. Progride, Agora, esse caso do antissemitismo com a esquerda tem aí uma justificativa, inclusive uma justificativa teórica acadêmica, que é a seguinte. Primeiro, Israel é aliado dos Estados Unidos. Na origem não foi, mas logo depois, na origem não era. Imperialista. Então imperialista. Aliado dos Estados Unidos é imperialista, o que faz com que pessoas, por exemplo, fiquem defendendo regimes como o iraniano atual, né? Sim. O regime teocrático, né? O regime enquanto tal, não o país como um todo. E aí, como Israel está do lado dos Estados Unidos, isso já é uma variável que faz com que ele seja inimigo da esquerda. A outra variável é a acusação de ser colonialista. Tá. Fruto do Império Britânico, aliás, como o Oriente Médio todo é, na verdade, Sim. que existe hoje, porque era tudo do Império Otomano. A Turquia perdeu a guerra para a Inglaterra e para a França, então a Inglaterra e a França foram lá e dividiram o bolo. Boa. Né? Mas assim, então, a acusação de ser imperialista, fruto do Império Britânico no Oriente Médio, e você junta essas duas ideias, então você tem a esquerda anti-imperialista, a esquerda anticolonialista, e aí ela cola plenamente nessa ideia, né? Além do fato antigo sempre que se associa judeu a rico. Sim. E aí todo mundo... E o capitalismo dos Estados Unidos. Junto com isso daí. Nós contra eles. Não, mas então... No caso do Brasil, tem uma variável, não só do Brasil, empresários, mas banqueiros. No nosso caso, no Brasil, tem uma variável bem significativa, que é o fato de grande parte do movimento evangélico e do bolsonarismo usar a bandeira de Israel. Interessante isso também. E na hora que eles usam a bandeira de Israel, seja evangélicos em cultos, ou em manifestações, ou mesmo bolsonaristas, se abraçam na bandeira de Israel, acabou. Isso aí já tem um Entendeu? nome. Então, em Israel todo mundo é bolsonarista, o que é uma enorme idiotice. Israel é um país muito diferente do que os bolsonaristas imaginam que seja, numa série de coisas, né? E, ao mesmo tempo, a ideia de que Israel é um país que é simplesmente um país de rico e que não dá espaço para ninguém, também é contrário ao que se imagina aqui. Mas essa é a trajetória, sabe, Emílio? É isso aí. É engraçado isso acontecer nos Estados Unidos. Eles queimam a própria bandeira da América, eles desejam a morte da América baseado nessa... Mas eu acho que o que fez a cabeça, professor fazendo a cabeça. Você foi professor, Sami também. Vocês fazem a cabeça... Doutrinação. Fazem. Doutrinadores. Doutrinadores. Virou contra nós. Eles tinham outros objetivos. Eu sou de exato. Então, essa é uma bela desculpa. Mas a matemática é Exato. A matemática já foi acusada. A matemática é fascista em si, né? Então, mas eles falam que isso aí entrou pela universidade, né? Não, mas sim. Claro. Com Nos Estados certeza. Unidos. Nos Estados Unidos também. Claramente. Então, mas... E aí é universidade de rico, principalmente, isso, mas nos Estados Unidos. Isso é por quê? Porque o cara, ele atinge a sociedade americana, ela atingiu, sei lá, uma tranquilidade, você precisa de alguma coisa para lutar, você precisa de algum... de um inimigo. O conforto deles, conforto material, o capitalismo deu certo, eles têm muito dinheiro, aí precisam defender... Precisa defender... Você acha que é isso? Olha... O Nelson Rodrigues, um grande autor nosso aqui, ele, nas colunas dele, em que ele comentava o Maio de 68, o movimento lá de Paris, na França, Maio de 68, que os estudantes foram para a rua, ele sempre repetia uma ideia que era o seguinte: aqueles estudantes, na verdade, eles estavam entediados. 30 gloriosos, certo? A vida
A vida boa. A vida estava boa. Então a meninada, inclusive o Nelson chegava a dizer que a história de é proibido proibir, ou o desejo livre, era porque, na verdade, muitos estudantes queriam o direito de ir ao dormitório das meninas da universidade. Sim. Né? Então, portanto, o Nelson estava fazendo um raciocínio semelhante ao que você fez agora. De que, na medida em que você tem uma condição material bastante razoável, né, e no caso dos americanos bem acima de razoável, você tem jovens que tendem a ficar entediados mesmo. Segundo lugar, é que os anos 60... eles criaram uma espécie de marketing de comportamento e criaram a figura do jovem como revolucionário. É claro que se a gente for para trás, a gente vai encontrar, no mínimo até o século XIX, já indicativos da ideia do jovem como revolucionário. Mas os anos 60 transformou isso em objeto de consumo. Para chegar até o ponto de que todo mundo não, mas um monte de gente considera que se você é jovem, você tem que ser revolucionário. Claro, você precisa mudar. Isso pegou, você tem que mudar. Então você junta isso que vem da cultura dos anos 60 dos Estados Unidos, quando começaram a queimar a bandeira americana, né, por causa da Guerra do Vietnã. E você junta isso com o fato de que você tem nessas universidades normalmente gente da elite. E aí você vem com os professores de universidade, mais marcadamente a área de humanas, eles vêm há já algumas décadas transitando pelo universo da esquerda. Já há algumas décadas. Você tem, inclusive, tem um livro escrito por um jornalista francês chamado Bernard Lacombe. Está aí à venda na Amazon francesa. Bernard Lacombe. Lacombe, que ele mostra especificamente, é o objeto de pesquisa dele, especificamente como universidades nos Estados Unidos e no Canadá e na Inglaterra, mas na França acontecia a mesma coisa, né? Ele mostra claramente como você tinha um investimento para que as ideias de esquerda transitassem pelo investimento, eu digo, da União Soviética, né? Para que as ideias transitassem. Afora isso, a gente tem que levar em conta que o universo socialista, há muito tempo, ele herdou uma expectativa salvacionista, em nome da justiça, do cristianismo. Claro, claro. Né? Sim, sem dúvida. Ele herdou isso daí. Né? Essa ideia, esse certo milenarismo marxista, que lá na frente vai haver um mundo perfeito, que tudo vai ser de todo mundo, né? E isso daí, quer dizer, professores de universidade, principalmente de humanas, são pessoas que transitam por um universo materialmente pobre. Né? A gente sabe disso. É claro que no Brasil mais pobre do que em outros países, mas ainda assim não é um tipo de trabalho que você vai ficar rico, digamos assim. Então, o universo das ideias e o universo de como os alunos veem você, isso pesa muito. Então, se você fala contra o capitalismo, contra o Estado, se o Estado for associado a sistemas capitalistas, isso tende a angariar seguidores, simpatizantes. E a pauta é muito boa, né? Quando você vai pegar uma foto de Gaza ou relacionada a isso. Claro, você passa a ideia de que você é um santo. Sim, mas a esquerda brasileira... brasileira... Mas a esquerda brasileira também todos acham que serão santos e todos serão salvos num determinado momento. Tudo bem. Mas isso aí, eu entendo, Emílio, mas para a população pegar esse discurso, tudo bem. Mas por que a nossa esquerda, os líderes políticos, são tão antissemitas quando vai defender um Irã ou quando vai colocar uma ideologia, sabendo como é que funciona? Eles sabem como funcionam. Porque ele vende exatamente isso. Mas eles acreditam ou não? Eles têm uma bandeira relacionada? Olha, eu tenho a impressão, não vou falar sobre políticos de outros países, apesar que a gente poderia avançar, mas eu tenho a impressão que, sei lá, talvez um ou dois, a imensa maioria dos políticos brasileiros não acreditam em nada. Não acreditam em nada. Acreditam só na própria carreira, só nas vantagens que ele tem. E, claro, aqueles que estão associados a ideologias, eles vendem essa ideologia, podem, por exemplo, se você pensar na pauta de costumes, como se fala, né? Você pode até ter pessoas que são moralmente mais conservadoras. Mas a arte política, tal como se dá, é uma arte... Como o Emílio citou aqui a contracapa do meu livro, uma frase que eu falo, quer dizer, é uma área em que você pode ser enganado muito mais até do que num bordel, que é uma relação, de certa forma, clara. Mas Pondé, se você for pensar bem,
A gente é manipulado e a gente cai no conto. Muito. Porque a gente cai... Vou explicar mais ou menos o que eu penso em relação a isso, a político. Antigamente, o brasileiro, a gente aqui não ligava muito para a política. Falava, pô, é tudo ladrão, que se dane. Não tinha essa coisa. Exato. De repente, esses caras começaram a entrar na nossa vida. Eu não sei se é o populismo, e hoje, porra, todo mundo tem que ser populista, porque a demanda é populista. A gente começou a achar que esses caras vão resolver a nossa vida e nunca resolveram a vida de ninguém. Então a gente cai nesse conto e começa a vender a verdade dos políticos. O que eles passam pra gente, a gente está passando para os nossos amigos, para nossa família, para tudo. Você replica, né? Ou seja, o ser humano, ele é manipulado facilmente. Facilmente. E a gente nem percebe essa manipulação. Sem contar a preguiça de pensar também, não, deixar mas não é preguiça, é porque, ele é vendido dessa maneira. Agora ele é vendido dessa maneira. Só adicionar nisso que o Emílio está falando, será que também não é... As pessoas compram para ter um protagonismo e achar que faz parte também de tudo isso? Se torna relevante. Sim, se torna relevante. Se você tem opiniões, principalmente no mundo das redes sociais, e que todo mundo tem opinião, não importa se tem fundamento, se não tem, você se sente relevante, claro, quando você tem opinião, né? Mas eu acho interessante essa questão do porquê, então, num dado momento, se passou a acreditar que os políticos, então, vão transformar no Brasil e tal. Eu acho que isso tem muito a ver com o final da ditadura, sabe? Tem a ver com o final da ditadura no sentido da ideia da reconstrução da democracia. Você fala dos militares, da época da ditadura dos militares. Então. Quando acaba a ditadura, e acabou devagar, né? Aí você tem, por exemplo, a primeira eleição que foi vencida pelo Collor, mas o Lula já estava presente, né, como segundo colocado, digamos assim, né, e esteve presente em todas as eleições até ser eleito. Então eu acho que há aí um elemento que é o final da ditadura, o movimento de articulação para a redemocratização do país. Então, quais eram os políticos que encarnavam a redemocratização e quais eram os políticos que estavam claramente associados à ideia de ditadura, de direita. Então, a esquerda no Brasil, ela herdou da ditadura um grande trunfo, que foi a ideia de que a esquerda era aquela que era contra a ditadura. Portanto, ela estava evidentemente do lado do bem. Ao lado disso, você teve um partido orgânico que foi sendo construído, que é o PT. Ele nasceu de bases de trabalhadores, né? No final da ditadura, com representantes que ainda sofreram algum tipo de perseguição na ditadura, alguns que sofreram mesmo, né? De fato, foram presos e tal. Então, você teve aí uma construção pública de que havia no Brasil, então, pessoas que trabalhavam para a reconstrução da democracia, e de fato houve, naquele momento, né, figuras que trabalharam para isso, e, portanto, há uma diferença entre o joio e o trigo. Há uma diferença entre o joio e o trigo. Essa diferença existe até hoje, quando muita gente entende que aqueles que estão à esquerda são trigo e todo mundo que for contra a esquerda é joio. Sim. Existe até hoje. Então, isso. Mas hoje em dia eles usam a democracia como Deus. O Deus é a democracia. Isso. Oi? É isso mesmo. Então, eles usam a democracia como... Então, por exemplo, o Trump ele fala, não, o Brasil não está indo para o lado democrático. É o que o Trump está falando agora. A carta dele é baseada nisso. Só que, pô, a Arábia também não tem nenhuma democracia. Tem bons negócios. Tem business. E tem business. O próprio Brasil com o BRICS, com o Irã, também não tem democracia. Aí você fala, não, o Brasil... nenhuma. Então você fala... Nem na Rússia. Nem na China. Aí você fala, pô, então não faz sentido o que esse cara está falando. Mas não faz mesmo. Quer dizer, não faz então mesmo. Então ele tem que enganar a gente, né? E a gente se engana, né? A gente se engana. E eu acho que o que está acontecendo, assim, é uma hipótese meio absurda no sentido que é meio radical, mas eu tenho minhas suspeitas de que a espécie sapiens é meio louca mesmo. Sempre foi, sabe? Mas o ambiente continha
porque era muito difícil sobreviver ao longo da pré-história, da história. Agora a gente se põe a falar, todo mundo, então vai ficando óbvio, como vocês dois pontuaram. O Trump fala a favor da democracia no Brasil e, no entanto, ele faz business com um monte de país que é democrático. O Brasil, o governo Lula especificamente, se vendeu e se vende como defensor da democracia e, no entanto, defende países que têm regimes teocráticos, ditadores. Portanto, não é coerente nem um pouco e não é mesmo. E as pessoas aderem, então, aqueles que acham que o Trump está defendendo a democracia no Brasil aderem ao Trump, aqueles que acham que tudo que Lula fala é santo e verdade aderem a Lula e a defesa do Irã. E, no caso do Brasil especificamente hoje, existe uma disputa pela ideia de democracia que chega a ser absurda, né? Porque, ao mesmo tempo que bolsonaristas se falam defensores da democracia, petistas se falam defensores da democracia, e o fato é que a palavra democracia é uma palavra que surgiu no uso que a gente conhece em Atenas, para se referir ao governo do povo, que era uma assembleia que os atenienses tinham, e que foi duramente criticado por Platão, né, porque degenerava em demagogia, e depois a democracia, mais a época moderna, vai se constituindo, mas a democracia é uma palavra que é traduzida por governo do povo, mas que quando passa da palavra à realidade empírica, como a gente fala, ao mundo real, aí tem todo tipo de confusão. Então, mas o Platão sabia. E a democracia funcionaria bem se nós aqui, sentados nessa mesa, definíssemos todos os conceitos e levássemos para o povo. Nossa democracia. E aí já se perdeu. Aí já se perdeu. Eu vou ler o seu livrinho, viu? Seu livrinho não, livrinho que a gente fala é... Livraço. O agente provocador. Livrinho porque a minha avó que falava livrinho, ela falava assim, meu neto, se você tiver um livrinho na sua vida, você nunca vai estar sozinho. Verdade. Não se preocupe com solidão. Tenha sempre um livrinho do seu lado e você nunca vai se sentir só. Minha avó falava, minha avó lia que nem uma... É verdade mesmo. Ela falava, ela chamava de livrinho pela então eu carinhosamente. Eu falo, eu vou ler um livrinho hoje e tal. Mas para a moçada mais jovem isso chama-se livro. Tem um lugar que chama-se livraria, que é um lugar onde tem um monte desses aqui. Fica um do lado do outro, um monte, um do lado do outro. Aí você pode ver ele assim, ó. Você não precisa se preocupar, ele não precisa estar assim, ele pode ficar assim. Aqui você tem as informações e você compra online. Nesse momento que a gente está vendo aqui o nosso chat sempre discutindo, sempre é bom você ter uma aula como essa que a gente teve. E eu acho muito bacana isso do Pondé aí, dos outros professores aqui. Os pensadores aqui, que sempre disponibilizam o seu tempo e dividem a sua cultura com a nossa audiência. Muito legal ter você aqui, viu, Pondé? Eu agradeço o convite. Eu agradeço muito você ter vindo. E sempre é legal você trazer as novidades aqui pra gente dividir com a nossa audiência. Obrigado. Muito obrigado. Ó, o Agente Provocador tá aqui. Você pode comprar nas livrarias de todo o Brasil. Tá à venda na Amazon agora. Você pode comprar online e entrega no mesmo. Isso é que é legal, né? Você faz uma compra agora, te entrega em casa, já chega. É impressionante, é muito legal. O site é lfpondé.com.br.